pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao Química Mais. Eu sou o professor Marcos e hoje, dando continuidade ao estudo dentro da química orgânica, vamos falar de um tema que é bastante complexo em termos de ensino médio, que é a hibridização. Essa parte aqui vai mexer com o lance da física e da química quântica, vai mexer com as energias do ponto de vista microscópico, mas a gente vai poder entender de uma forma um pouco mais lúcida de onde que surgem as hibridizações que são características do átomo de carbono nos mais variados compostos orgânicos que nós temos no nosso dia a dia, no nosso mundo e no nosso universo. Então vamos lá, galera. A gente viu até então, a gente ficou com a ideia de que a hibridização do carbono ela pode existir de três formas. Hibridização sp3, hibridização sp2 e a hibridização do tipo sp, beleza? Se você não viu a videoaula, não assistiu a videoaula que eu trato das características do carbono, eu vou estar deixando o link aqui em cima para você dar uma olhadinha lá em que eu explico sucintamente de onde que surgem algumas características, como por exemplo geometria, ângulo e por aí vai. Então essas são as hibridizações que estão disponíveis para o átomo de carbono. Agora, o que é que significa hibridização? Hibridizar significa o quê? Hibridização, galera, como a gente já mencionou em aulas anteriores, está relacionada à parte quântica da matéria, né? A eletrosfera, ela não é apenas uma região em que os elétrons vão estar lá girando, se movimentando. O termo hibridizar está ligado à parte quântica que trata do elétron como um comportamento dual. O que é que significa esse comportamento dual do elétron? Ora, ele tem comportamento de uma partícula, que fica se movimentando em torno do núcleo atômico, ora, ele tem comportamento de energia. E é em relação a esse comportamento energético do elétron que nós temos o conceito de hibridização. Primeiramente, já que o elétron ele vai ter uma característica energética, então significa que a eletrosfera agora não é mais apenas uma região em que os elétrons vão ficar girando. A eletrosfera ela é uma região de densidade eletrônica negativa, em que você vai ter ali, nessa região, algumas probabilidades maiores de se encontrar o elétron. Essas probabilidades maiores de se encontrar o elétron, elas foram deduzidas com cálculos matemáticos super complexos, com operadores matemáticos complexos. Chegou-se, então, no conceito de orbital, né? O orbital, então, é a região da eletrosfera previamente calculada, probabilística, onde existe a maior chance de se encontrar o elétron. A gente chama isso daí de orbital. E aí esses orbitais é o que compõem os subníveis, né, de energia que nós conhecemos lá, aqui no ensino médio, lá do diagrama de Linus Pauling, né? Os subníveis S, P, D, F. Lembra desses subníveis S, P, D e F? Em que a gente meio que decora que no subnível S eu tenho a capacidade de ter 2 elétrons, no P eu tenho 6, no D 10 e no F 14. Para o carbono só vai interessar esses dois primeiros, que o carbono nem tem subnível D, nem tem subnível F, beleza? Então, quando a gente analisa os orbitais que estão presentes nesses níveis, nesses subníveis de energia, a gente observa o quê? Que no subnível S eu tenho a presença de um orbital, ou seja, uma região em que eu vou ter a probabilidade de encontrar elétrons. E no subnível P eu tenho a existência de 3 orbitais. Para você ver como esse mundo é um pouco doido de se entender, aqui eu estou trazendo uma ilustração que representa esses orbitais aí. E ainda assim uma representação aproximada. O subnível S ele tem o formato de uma esferazinha. E os subníveis P, ó, que representam-se por 3 orbitais, não é? Ele é formado por 3 glóbulos, vamos chamar assim, parecendo o número 8. Né? Isso daqui é um subnível P, isso daqui é outro subnível P, isso daqui é outro subnível P, formando o que nós conhecemos como 3 orbitais de caráter P. Beleza? Esse Z, Y, X aqui é apenas para dar a representação espacial deles, né? Comprimento, largura e profundidade. As 3 dimensões a nível espacial. Então é assim que matematicamente se calculou e que se chegou na projeção desses orbitais aí. Como que funcionaria essas regiões da eletrosfera. Isso que eu estou apresentando aqui para você em formato de figura é tudo microscópico, beleza? A gente não está falando de nada extraordinário, não. Está tudo lá dentro do átomo. Tudo presente lá na eletrosfera. Para a gente não ter que ficar desenhando isso daqui, o que é que a gente faz? A gente faz uso de ilustrações, né? Como que seria um jeito mais acessível da gente representar
o orbital S, que é formado por uma região da eletrosfera, uma esfera, e os orbitais P, que são formados por 3 regiões. A gente representa por quadradinhos. Poderia ser por círculo, por triângulo. A gente usa o quadradinho porque é mais fácil de desenhar. Então, o S a gente representa por um quadrado e o orbital P a gente representa por outro quadrado. Outra ideia a se entender aqui, que dentro de um orbital eu tenho a capacidade máxima de ter 2 elétrons. Lembra dessa disposição aqui da eletrosfera, dos subníveis lá do diagrama de Linus-Pauling? No subnível S cabe 2 elétrons. Por quê? Porque o subnível S só tem um orbital. Quantos elétrons vão caber dentro desse orbital? 2. O subnível P, quantos elétrons cabem no subnível P? Cabe 6. Mas por que cabe 6? Porque o subnível P é formado por 3 orbitais. Cada orbital tendo a capacidade de ter 2 elétrons, beleza? Esses elétronzinhos aí, quanticamente, a gente vai representar eles por spins. O que são esses spins? Didaticamente, é uma setinha para cima ou uma setinha para baixo. Se você tiver que colocar 2 elétrons no mesmo orbital, você vai colocar um com seta para cima, o outro com seta para baixo. Na verdade, é apenas para dizer que eles têm movimentos angulares diferentes, movimentos rotacionais, melhor dizendo, diferentes. Um gira no sentido horário, o outro gira no sentido anti-horário. Então, essa é apenas a ideia que nós vamos representar aqui. Geralmente, a gente estuda isso daqui, né, dentro daquela partezinha lá de números quânticos. Tudo que eu vou falar aqui em termos de hibridização vai estar relacionado com aquela ideia de números quânticos. Então vamos lá. Como é que o átomo de carbono está disposto mesmo, hein, galera? O átomo de carbono, na sua configuração eletrônica, ele vai estar assim, ó. 1s2, 2s2, 2p2. Vamos trazer para cá, então, a camada de valência do carbono, que é só o que interessa nos átomos, afinal de contas. Subnível S e subnível P. Então, eu vou colocar aqui, ó, um quadradinho para o S e 3 quadradinhos representando o subnível P. No subnível S, quantos elétrons eu vou ter, hein, galera? 2. Como é que eu coloco esses 2 elétrons? Um com seta para cima, outro com seta para baixo. Existe uma regrinha que a gente conhece lá na quântica, que é a preenchimento de Rand, a regra de Rand, né? Que quando você vai preenchendo os orbitais, se você vai preencher todos, primeiro você coloca os elétrons para cima, para depois colocar o elétron emparelhado para baixo. Aqui no P, ó, quantos elétrons eu vou ter no subnível P? 2, não é? Como é que eu vou colocar esses 2 elétrons aqui? Eu vou colocar 2 dentro de um mesmo orbital, dentro de um mesmo quadradinho? Não. Eu vou colocar um no primeiro quadradinho, outro no primeiro quadradinho. Se por acaso o carbono terminasse assim, P3, eu colocaria o terceiro aqui dentro. Se terminasse em P4, eu colocaria 1, 2, 3 para cima, viria aqui no primeiro e colocaria o quarto para baixo. É assim que a gente preenche nos orbitais. Eu estou dando uma repaginada um pouco mais geral, embora o objetivo aqui não seja esse. Então, essa é a distribuição nos orbitais do átomo de carbono, galera. Aí, ó, a gente fica com uma coisa aqui meio intrigante. Se fosse para observar apenas a disposição pelos orbitais, o nosso átomo de carbono, galera, ele só teria a possibilidade de fazer 2 ligações. Porque, observa, para o átomo de carbono fazer uma ligação, ele tem que compartilhar o elétron dele com o outro átomo. Concorda com isso? Se você observar, eu tenho 2 elétrons aqui do carbono que estão desemparelhados, ou seja, que estão sozinhos nos orbitais. Então, significa dizer que eu só tenho 2 elétrons que estão aptos a receberem outros elétrons de outros átomos e formarem o que a gente chama de ligação covalente. Então, analisando apenas o fenômeno da distribuição por orbitais, o nosso carbono ele teria a possibilidade de fazer apenas 2 ligações. Mas a gente sabe, na prática, experimentalmente, que isso não é observado. A gente sabe que o carbono tem a possibilidade de fazer 4 ligações químicas. Então, algum fenômeno deve acontecer aqui que permita ele chegar nessa quantidade de ligações. Que fenômeno vai ser esse? O primeiro fenômeno é o fenômeno da excitação eletrônica. Esse subnível S, ele apresenta um elétron aqui que está, vamos dizer assim, com spin para baixo, e esse elétron ele vai ser excitado energeticamente para o subnível P que está vazio. Essa energia aqui, que é oriunda para fazer esse tipo de processo, é a energia que é fornecida naturalmente pelo próprio ar, pelo próprio espaço que o átomo vai estar. Não é nenhuma energia de outro mundo, não. Então, a situação final que nós vamos ficar para o átomo de carbono será essa daqui, ó. Você vai ter o carbono com um elétron aqui, outro aqui, outro aqui,
E esse elétron que estava aqui para baixo no subnível S, ele vai ser excitado energeticamente e vai parar lá no subnível P. Quando eu digo excitado energeticamente, é porque o subnível P apresenta uma energia maior do que o subnível S. Então o elétron recebe um pouquinho de energia, então ele salta energeticamente para o subnível P. A gente chama isso daqui de estado excitado do átomo. Ele nem ganhou nem perdeu elétrons, não aconteceu nada com a quantidade de elétrons dele. Mas ele recebeu um pouquinho de energia que fez com que os elétrons transitassem de um orbital de menor para um orbital de maior energia. Essa daí, galera, é a situação principal que nós vamos dar início aqui na hibridização. O que nós vamos fazer agora é unificar todas as energias, porque hibridizar significa o quê? Misturar os orbitais. Como, por exemplo, num bolo em que você está lá fazendo, você tem os ingredientes do bolo, e você vai misturar os ingredientes entre si para formar uma massa só para dar um gosto característico ao bolo. Se você tem o bolo pronto e parte esse bolo em várias fatias, cada fatia que você vai experimentar vai ter o mesmo gosto umas das outras. Concorda com isso? Porque você fez ali uma mistura de ingredientes, uma mistura total de ingredientes. Você não vai ter uma fatia de um gosto, outra fatia de outro gosto, outra fatia de outro gosto. Então, o que nós vamos fazer aqui vai ser a hibridização desses orbitais. Orbital S com 3 orbitais P. Para que a gente vai estar fazendo essa energia? Para unificar as energias, já que o orbital SP tem energias diferentes. Então, a gente unifica essas energias para fazer com que todas as valências do carbono adquiram o mesmo valor energético. Lembra que esse, galera, era um dos postulados lá do nosso amigo Kekulé, que dizia que as valências do carbono eram iguais? Quando ele diz que as valências do carbono são iguais, ele está querendo dizer o quê? Eles têm a mesma quantidade energética. Então, vamos migrar para cá. Ó. Quais são as possibilidades, então, da gente fazer a hibridização do nosso amigo carbono? Eu vou misturar orbital S com orbital P. Vamos lá. Primeira possibilidade que eu tenho aqui para fazer é pegar um orbital S e misturar com os 3 orbitais P. Dessa forma, eu vou ficar com essa situação aqui. Eu vou ficar com 4 orbitais, todos eles iguais no que diz respeito à energia. Então, eu vou ter aqui uma situação em que eu vou ter 4 orbitais híbridos, ou seja, 4 orbitais que foram misturados. Cada orbital com um elétron, possibilitando chegar a um outro elétron de outro átomo. Essa situação aqui, em que eu tenho 4 orbitais híbridos, vai me fornecer que tipo de hibridização? Essa hibridização aí, ela foi característica devido ao quê? Devido à mistura de um orbital S com 3 orbitais do tipo P. Concorda? Então, essa hibridização aqui, ela terá caráter sp3. Caráter sp3. Cuidado, cuidado. Eu não estou dizendo mais que essa primeira caixinha aqui vai ser S e essa segunda, terceira caixinha aqui serão P. Não, nada disso. Todas as caixinhas, todos os orbitais agora, terão característica sp3, porque eles foram misturados e formaram agora uma coisa só. Igualzinho lá no bolo, em que você mistura os ingredientes e cada pedacinho do bolo vai ter o mesmo gosto dos outros. Belezinha? Então, 4 orbitais híbridos, hibridização sp3. Quais são as outras possibilidades de eu fazer a hibridização, hein? Aí eu vou começar a fazer a misturada aqui, se liga. Antes, nessa situação que eu acabei de explicar, eu misturei um S com 3P, não foi? Agora eu vou misturar um orbital S com 2 orbitais P apenas. Eu vou ficar com essa situação aqui, um orbital S com 3 orbitais P. Então, serão 3 orbitais que serão hibridizados. Eu vou colocar aqui, 3 orbitais híbridos. Ô professor, e aquele que sobrou, hein? Sobrou um orbital P aqui, não foi? Porque eu só fiz uso de 2 orbitais P. Sobrou um orbital P. Ele vai ficar aqui, Ele vai ficar na forma de orbital P puro. Então, eu vou ter 3 orbitais híbridos. Qual que vai ser o tipo de hibridização agora, hein, galera? Vai ser o tipo sp2, porque eu usei um orbital S com 2 orbitais P. Então, esses 3 orbitais híbridos que eu acabei de adquirir serão orbitais do tipo sp2. E eu vou sobrar aqui com um orbital P. Eu já vou dizer qual que é a importância desse orbital P que sobrou aí. E a última possibilidade de eu fazer mistura de orbitais, ou seja, de eu fazer hibridização de orbitais, é eu fazer a hibridização de um S com apenas um P.
Então eu vou ter essa terceira possibilidade e última aqui, ó. 3 orbitais, deixa eu botar um pouquinho mais para baixo para não ficar um em cima do outro. 2 orbitais, 2 caixinhas, esse ficou bem maior do que os outros, né? E 2 orbitais P que sobraram. Eu vou colocar eles aqui, ó. 2 orbitais P que sobraram, beleza? Eles não participaram da mistura. Quem participou da mistura? Foram 2 orbitais, não foi? Então eu vou ter aqui, ó, 2 orbitais híbridos. 2 orbitais híbridos. Qual que é o tipo de hibridização agora, hein, galerinha? Eu misturei um S com um P. Então, é a hibridização do tipo SP. Então, esse orbital é SP, esse orbital é SP. Galera, essas hibridizações aí, essa mistura de orbitais, é para formar as ligações sigmas dos átomos, entre os átomos. Lembra que na química a gente tem ligação sigma e ligação pi? Essa situação primeira aqui, ó, olha como as coisas se encaixam. Essa situação primeira aqui, quantos orbitais eu tenho? 4 orbitais híbridos, 4 orbitais do tipo sp3. Então, eu vou ter aqui, ó, 4 ligações do tipo simples. Na ligação simples, lembre que eu só tenho ligação sigma. Já nessa hibridização aqui do tipo sp2, quantos orbitais entraram aqui na mistura, hein? 3 orbitais, não é? Então, significa dizer, ó, que eu vou ter 3 ligações do tipo sigma. E esse orbital P que sobrou aqui é o orbital que vai ser responsável por fazer a ligação do tipo π. Então, significa que aqui, ó, eu vou ter uma ligação π também sendo feita. É aquela situação do carbono fazer uma ligação dupla e 2 ligações simples. Quantas ligações sigmas eu tenho aqui no total? 3 ligações sigmas. Eu vou ter, então, 3 orbitais híbridos. Um inerente de S e 2 inerentes de P, do tipo sp2, portanto. Beleza? Então, o orbital P que não entra na hibridização, ele vai ter a sua importância. Que importância é essa? Realização da ligação π. Beleza? A última situação aqui, ó, observa. A última situação aqui, você tem o quê? Você tem apenas 2 orbitais na nossa hibridização. Então, significa dizer que o carbono vai fazer apenas 2 ligações do tipo sigma. Se ele só vai fazer 2 ligações do tipo sigma, os 2 orbitais P que sobraram vão ser responsáveis por quê? Por fazer 2 ligações π. Então, aqui eu tenho 2 possibilidades. Eu posso ter 2 ligações duplas, em que eu vou ter 2 ligações π, ou eu posso ter aquela situação com ligação tripla e uma simples, porque na ligação tripla eu também tenho uma sigma do outro lado e 2 ligações π na ligação tripla. Então, é daqui que surge o conceito de hibridizar. Como eu já falei lá, galera, na videoaula anterior, se o seu objetivo for apenas e tão somente apenas o Enem, basta você memorizar essas situações aqui de hibridização. Que situações, professor? Se o carbono só faz ligação simples, hibridização sp3. Se o carbono está fazendo uma dupla, hibridização sp2. Se o carbono estiver fazendo 2 duplas ou então uma tripla, hibridização sp. Mas aqui está, na aula de hoje, vamos dizer assim, está a explicação sucinta desse termo hibridização, de como que isso se aplica no nosso átomo de carbono. Beleza, galera? Então essa foi a nossa videoaula de hoje sobre hibridização. Espero que vocês tenham gostado. Lembre de se inscrever no nosso canal, curta a nossa página no Instagram. Um forte abraço a todos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!